O dia era 14 de outubro de 2017. Um estranho objeto cósmico estava voando além do nosso planeta e ninguém tinha a mínima pista. 5 dias depois, o objeto interestelar estava a caminho de sair do Sistema Solar quando Robert Warwick, um astrônomo da Universidade do Havaí em Manoa, o avistou com o telescópio de varredura panorâmica e sistema de resposta rápida Pan-STARRS. Desde o momento de sua descoberta, era um objeto estranho, uma órbita estranha, velocidade estranha e propriedades estranhas. O objeto estranho foi nomeado de UNVA, o primeiro objeto interestelar conhecido a visitar o Sistema Solar. Mas aqui está a questão: os astrônomos tiveram apenas 11 dias para observar o visitante em comum enquanto ele estava cruzando incrivelmente rápido, 3 vezes a velocidade com que a Terra orbita o Sol, e então parecia pequeno demais e fraco demais para ser detectado. Ele deixou o Sistema Solar mais rápido do que entrou, nunca mais retornando. E aqui é quando as coisas ficam realmente interessantes. Ao rastrear UNVAMUA, esperávamos, talvez ingenuamente, que ele seguisse uma órbita hiperbólica, como se a única força agindo sobre ele fosse a gravitacional. No entanto, o que encontramos foi que uma órbita hiperbólica normal e perfeitamente não se encaixava no que observamos. Era como se houvesse uma aceleração adicional, como se algo não observado estivesse empurrando-o além da influência da gravidade. Girando pelo espaço a 90 mil km por hora, o objeto é pensado para ter vindo da direção de Vega, uma estrela alienígena que reside a 237 trilhões de quilômetros de distância, com formato de charuto alongado. Quando foi avistado, ele já havia passado pelo nosso próprio Sol, feito uma curva fechada e começado a se lançar em outra direção. Duas coisas em particular fixaram os cientistas: primeiro, sua misteriosa aceleração longe do Sol, difícil de conciliar com muitas ideias sobre o que poderia ter sido feito. O segundo era sua forma peculiar, por algumas estimativas, era 10 vezes mais longo do que largo. Antes de UNVAMUA, os objetos espaciais mais alongados conhecidos eram 3 vezes mais longos do que largos. Nos anos que se seguiram, revistas científicas e manchetes da mídia global foram inundadas de especulações: seria um bloco de hidrogênio sólido? Poderia ter sido um detrito, ou, como sugeriu o estimado astrônomo de Harvard, A.V. Loeb, uma construção artificial feita por uma civilização extraterrestre inteligente. Seja o que for, uma coisa é certa: desafiou nossa física e deixou todos perplexos. Após alcançar o ponto mais próximo do Sol, o objeto começou a sair do Sistema Solar a uma velocidade muito alta em relação ao nosso próprio Sol, cerca de 95 mil km por segundo, mais do que suficiente para garantir que escaparia da gravidade de nossa estrela. Mas mesmo com uma velocidade tão grande, ele acelerou de maneira muito suave e constante, totalmente contrário ao que é esperado de um cometa irregular e áspero durante a desgaseificação de seus gelos. As chances de tal comportamento de um cometa naturalmente ocorrente são altamente improváveis. Em 7 de outubro de 2017, ele estava se movendo em direção à constelação de Pégasus, indo para pontos desconhecidos. Naquela época, com a tecnologia atual, não havia uma maneira possível de alcançá-lo e fotografá-lo em uma proximidade próxima. Assim, os dados disponíveis são tudo o que sempre teremos, mas todas as suas características estranhas poderiam ter uma explicação perfeita. É hora de explorar. UNVAMUA pode ser uma nave espacial alienígena com uma vela luminosa, sugere um novo estudo. De fato, uma origem artificial explicaria muito bem as muitas características estranhas do visitante cósmico. Inicialmente, os cientistas consideraram o objeto comum, mas o reclassificaram como um asteroide após as observações não revelarem uma cauda ou coma difusos. Mas uma equipe de pesquisadores mais uma vez rotulou o UNVAMUA como um cometa ao notar que ele exibia aceleração não gravitacional. Isso nos leva ao estudo realizado por Loeb com o autor principal, Samuel Bialy, um pós-doutorado no ITC. Bialy e Loeb não acham que a explicação do cometa se sustenta porque os astrônomos ainda não avistaram uma cauda ou coma ao redor de UNVAMUA. Há outra possível explicação natural. Ele acrescentou que se UNVAMUA é apenas um fragmento de um objeto maior, o movimento observado pode ser causado pelo impulso que soltou esse fragmento, mas tal impulso seria um evento único, enquanto UNVAMUA mostrou aceleração repetida não gravitacional. Então, Bialy e Loeb propuseram uma nova hipótese e a luz solar pode ser responsável. No novo estudo, a dupla determinou que a pressão da radiação solar poderia causar o movimento não gravitacional observado, se o UNVAMUA tiver apenas 0,3 a 0,9 mm de espessura. Que tipo de estrutura poderia ser tão fina e delicada? Bialy e Loeb sugeriram um candidato e uma vela luminosa, projetada para aproveitar o impulso dos fótons como uma força propulsora. A humanidade já demonstrou essa tecnologia no espaço. A sonda Icarus do Japão viajou com sucesso para a vizinhança de Vênus em 2010. Bialy e Loeb também calcularam que uma vela luminosa UNVAMUA provavelmente poderia sobreviver a uma longa jornada interestelar, dada a concentração de gás e poeira no meio interestelar e as velocidades com as quais o objeto encontraria esses espaços profundos. Os pesquisadores determinaram que UNVAMUA poderia percorrer pelo menos 16 mil anos-luz de seu sistema de origem, seja lá o que for.
Como a proveniência de Unvamuag permanece um mistério, isso é uma boa notícia para o SETI, disse Loeb, referindo-se à busca por inteligência extraterrestre. Isso não é especulação, acrescentou ele, é baseado em evidências. Temos uma anomalia nos dados, e a órbita se desvia de uma órbita kepleriana, se desvia do que apenas a gravidade faria, e as explicações viáveis para isso não existem além daquela que estamos propondo. Para ser claro, Bial e Loeb não afirmam neste estudo que Unvamuag é definitivamente uma espaçonave alienígena, mas eles acham que essa é uma possibilidade real. O objeto poderia ser um pedaço de lixo espacial alienígena, uma embarcação à vela desativada que acidentalmente encontrou o caminho até nós, ou pode ser uma embarcação de reconhecimento ativa enviada aqui para verificar nosso sistema solar, escreveram os pesquisadores no estudo. Há razões para favorecer a última explicação, disse Loeb. Para começar, a própria descoberta de Unvamuag foi algo anômalo. Nosso próprio sistema solar não libera tantos objetos semelhantes a Unvamuag, acrescentou ele. Além disso, o movimento de Unvamuag é aproximadamente coincidente com o movimento médio do material em nossa região da Via Láctea, um espaço cinemático conhecido como padrão local de repouso. De fato, é por isso que o sistema de origem do objeto tem sido tão difícil de determinar. Se eu criasse um instrumento cuja identidade eu gostaria de esconder, eu o colocaria no padrão local de repouso, disse Loeb. Os astrônomos têm usado o telescópio Green Bank na Virgínia Ocidental e o conjunto de telescópios Allen no norte da Califórnia para ouvir qualquer possível sinal vindo de Unvamuag. Até o momento, o objeto permaneceu em silêncio. Mas, independentemente do que seja, a descoberta é bastante fascinante, um visitante estranho de um sistema estelar distante, moldado como nada que já vimos em nosso próprio bairro do Sistema Solar. Esperamos que avistemos outro Unvamuag em um futuro próximo. O que você acha que Unvamuag é? Deixe seus comentários para nos informar e não se esqueça de se inscrever no canal Entropia, porque juntos vamos explorar.